Eu acho que então eu já vou dando as boas-vindas para a gente aproveitar bastante as nossas especialistas. Começa agora o nosso webinar. Eu sou a professora Graziella, sou vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos, sou professora associada da Universidade de São Paulo. Então, para mim é uma honra enorme a gente contar aqui com o webinar feminino para a gente estar falando de uma temática tão relevante de transformação digital em organizações de tecnologia, focando particularmente a implementação de change management, né? Então, a gente vai contar com a Bárbara Torres, que é especialista em ágil, a Vanessa, que é gestora, né, da América Latina de projetos, e elas vão, então, compartilhar a experiência delas na parte de change management, né? Para aqueles que não conhecem a Fundação Instituto de Administração, a Fundação ela é uma filhote, né, da Universidade de São Paulo. Nós, professores do Departamento de Administração, a gente pariu a fundação e essa criança já virou uma mulher, né? Já cresceu, já desde 1980, ela já tem pernas e braços, né? E já está voando. Desde 1990, desde que foi criado, no final da década de 80 e no início da década de 90, a gente já cria um núcleo voltado para a gestão de projetos, né? Inclusive, este ano a gente completa 20 anos da primeira turma de MBA, e a FIA, então, ela se transforma bastante independente, com especialistas próprios, né? Como a gente tem aqui, Vanessa, Bárbara, que oferecem, né? Estão conosco, seja em atividades de consultoria, seja atividades de educação. Então, a FIA recebe de muito braços abertos, e eu tenho o privilégio de estar coordenando o núcleo de gestão de projetos junto com a professora Ana Carolina, que é coordenadora pedagógica, que depois vai comentar no final desse nosso webinar alguns cursos que a gente já estão ainda em aberto, né? Então, é as últimas, né, vagas que a gente tem para esse segundo semestre. Mas eu passo, então, a palavra agora para a querida Bárbara, né? Uma parceira nossa dentro do núcleo de gestão de projetos, que tem ajudado a gente poder modernizar nossos cursos, né? Direcionar para diferentes públicos, e para mim também é uma honra estar aqui com você, Bárbara. Obrigada. Ai, obrigada, Grazi. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Pessoal, a gente vai fazer uma apresentação rápida, somente para embasar, né, conceitualmente, porque como temos pessoas e públicos diferentes, né, vamos embasar. O chat está aí disponível, então, quando vocês quiserem, podem colocar perguntas, nós vamos responder no final. E, Vanessa, se você quiser, pode projetar, que acho que fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. Bom, muito obrigada, primeiramente, né, que todos puderam estar aqui conosco, né, nesse momento. Então, o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar de transformação digital e como nós nos preparamos para mudanças em projetos, né? Que hoje o mundo, como é que está acontecendo, então vamos para frente. Pode passar, por favor. Pode passar. Aperta certo, isso. Então, nós vamos falar sobre a importância de pensar nas mudanças organizacionais, depois vamos falar um pouco sobre change management, que é isso, que são essas mudanças organizacionais, como nós unimos change management e transformação digital, como que nós mudamos nas empresas e por onde começamos, faremos umas reflexões e daí a Ana vai passar uma mensagem final. Espero que vocês possam ficar com a gente até o final. Bom, então aqui eu vou passar para vocês um pouco de história, da onde que nós viemos, para onde vamos, né? Aqui a gente está aí no ano de 1447, aí próximo a 1500, a época das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, e tem um senhor chamado Johannes Gutenberg, que ele foi o inventor da prensa, ele é considerado o pai do conhecimento, vamos dizer assim, né? Na época dele, né, nessa época aí, mais ou menos, vamos arredondar aí, 1450, com a invenção da prensa, que hoje vocês, até coloquei uma curiosidade aqui, vocês podem visitar no Museu Gutenberg, que fica na Alemanha. O primeiro livro impresso foi a Bíblia,
E na época dele, 2.000 livros foram impressos nessa prensa de caracteres móveis. Então, foi ele que foi o inventor. E essa prensa é muito importante porque o mundo, ele praticamente é dividido, né? Antes e depois dessa prensa. Na época que ele inventou, tinham 12.000 livros, e depois, até de 50 a 100 anos, foi para 12 milhões de livros. Então, aí é bem interessante que é um momento, né, que a gente começa a ter aí alavancando essa parte do conhecimento e da quantidade de informações. Pode ir? Isso. Depois, né, em seguida, a gente tem o Conrad Gessner, né, esse biólogo e cientista suíço, considerando 100 anos depois, né, dele fazer algumas perguntas nessa época aí, né. Daí vocês podem ver, estamos passando por uma era de sobrecarga de informações, os líderes precisam verificar essa parte, endereçar essa questão de conhecimento, as pessoas podem ficar confusas com tantos conhecimentos, e daí qualquer pessoa pode olhar nesse momento e pensar, bom, são questionamentos atuais, né, assim, isso poderia, naturalmente, ser um questionamento de pessoas de hoje, né, 2022, né, tranquilamente. Mas não, isso era feito na época, em que, né, 100 anos depois, com tanta informação, as pessoas já se preocupavam em relação a isso. E daí a gente pode pular, né, vamos viajar no tempo para mais 100 anos, né, onde a gente vê a indústria 1.0, que a gente teve a máquina, né, que foi a primeira vez que se desenvolveu uma máquina capaz de realizar tarefas de um animal. Então, se a gente for pesquisar na história, né, essa parte se medir em cavalos, né, essa questão, por quê? Porque eram forças de animal, a força medida em cavalos, né? Hoje ainda nós temos algumas medidas, os ingleses também medem em relação a isso, então foi a primeira vez. 100 anos depois, na indústria 2.0, em que a gente teve a segunda revolução industrial, a gente teve essa questão da produção em linha, eletricidade, combustão. Então, imagina, né, na época a gente veio de lá de trás essa questão do conhecimento, de livros, depois a parte de força, máquina a vapor, da indústria 2.0, escala, linha de montagem e eletricidade. Mais 100 anos, lá em 1969, a gente teve a indústria 3.0, que foi automação, robótica, computadores, internet eletrônica. Não era comum, obviamente, né, que as pessoas tivessem o computador ou acesso à internet da própria casa, mas muitas empresas já tinham acesso a isso. Tanto que o homem foi à Lua, na época, se a gente parar para pensar hoje, né, do nosso smartphone, a gente conseguiria mandar mais de 100 foguetes para a Lua com a capacidade que tem o nosso smartphone hoje, né? Então, imagina na época essa transformação. O homem foi à Lua com a tecnologia que tínhamos na época, né? E hoje nós vivemos a quarta revolução industrial, passando para a 5, agora com a 5G, não sei se vocês têm acompanhado aí na televisão, 5G já chegou no Brasil, já foi implementado em Brasília, as próximas capitais que serão implementados. E um ponto interessante de falar, né, na indústria 4.0, é que tem um fundador, o nome dele é Klaus Schwab, depois vocês dão um Google aí, pesquisam, ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial. E daí ele estuda a evolução da sociedade, né, nos últimos 40 anos. E ele informa que é a primeira vez que a sociedade vive uma revolução que não tem fronteira de conhecimentos. Então, hoje a gente consegue notar uma pessoa que se formou em engenharia, trabalhando, por exemplo, com projetos, as pessoas de projetos trabalhando muitas vezes com psicologia, um psicólogo trabalhando dentro de um RH de uma companhia. Então, é a primeira vez que a gente vê na história que nós não temos fronteira nessa parte de conhecimento. Daí, agora, o próximo que eu vou contar para vocês, se você puder passar, agradeço. O que muda, né, de tudo isso, contando desde a prensa até agora, nesse momento, que nós temos, o que muda, né? Se eu comentei que aquelas perguntas podiam muito bem serem feitas agora, né, nessa atualidade. Então, o que muda? É a velocidade da mudança. Esse carinha que está na tela aí, o Richard Buckminster
Ele é um americano, né? Já faleceu, mas para a época dele, ele era um visionário, um designer, arquiteto, era quase um Michelangelo da atualidade. E já lá na época, né, na década de 60, no livro dele, né, um dos livros dele, ele fez essa curva, né, essa exponencial que vocês conseguem ver aí na tela. Ele falava o quê? 1900, o conhecimento dobra a cada século. 1945, o conhecimento dobra a cada 25 anos. 82, a cada 13 meses. 2020, a cada 12 horas. Então, nós estamos na era da mudança, da informação muito rápida. Então, pensem que a cada 12 horas, nós temos aí essa mudança, que vai de encontro com o que é o objetivo hoje aqui da nossa apresentação. Entender essa parte de mudança. Então, entendam que é uma coisa histórica, né? A velocidade está muito rápida. O que eu coloquei aqui embaixo é como uma curiosidade para que vocês vejam, né? Esse pavilhão aí, que é chamado de cúpula geodésica, ela foi desenvolvida, né, pelo Richard Buckminster, vocês podem ver no Canadá, se alguém um dia tiver a oportunidade de conhecer. Ela é uma cúpula que ela serve para proteger várias coisas, bases aéreas até fora, né, da Terra, no espaço. Algumas outras cúpulas imitam o corpo humano. Então, pensem que na época ele já era um visionário. Ele já trabalhava para a NASA e uma série de coisas. E então, assim, ele era uma pessoa de muito renome. E a gente pode notar, né, que as teorias dele já meio que se concretizam a partir do que a gente tem notado ao longo dos anos, né? Vanessa, pode passar. Agora, pode passar. Isso. Agora eu queria mostrar para vocês, né, agora que a gente já tem aí a contextualização de como foi o histórico e a questão da importância da mudança e o que é o ponto principal, né, hoje, é a velocidade. Daí, para que vocês entendam essa questão da mudança, eu trouxe um exemplo aqui da Elizabeth Kubler-Ross, que ela foi uma psiquiatra, que ela mudou praticamente a forma como o Ocidente observava e entendia a morte. Daí vocês podem pensar, meu Deus, mas o que a morte tem a ver aqui com isso? Tudo. Na tese de doutorado dela, de PhD, ela defendeu essa questão da mudança, né? Como que é a curva da mudança. E hoje, esse método dela, esse entendimento da mudança é muito utilizado nas organizações. As pessoas que estudam desenvolvimento humano, mudanças organizacionais, estudam muitos métodos de Elizabeth, porque ela conseguiu explicar, através do luto, como que funciona o processo de mudança. E daí, se a gente começar a observar, né, todo mundo teve algum tipo de perda, né, na vida, a gente olha aqui essa curva que tem, assim, né, a questão das etapas, né, aqui a gente olha aqui o choque, né, sei lá, aconteceu uma situação, a gente trazendo para o mundo organizacional, tive o choque, eu soube que teremos mudanças. Que mudanças são essas? Aqui nós estamos falando da transformação digital. Quem assistiu o primeiro webinar, depois eu convido a todos, né, e a todas que possam olhar essa webinar em que a gente contextualizou o que é transformação digital. Depois tem o momento da negação, não acredito que isso vai mudar, eu não aceito, daí a pessoa se frustra, ela fica com aquele sentimento depressivo, de tristeza, daí ela vai experimentando aquela situação, daí ela nota que não é tão dolorida assim, ou que a dor efetivamente passou, daí ela toma a decisão de aceitar aquilo, ou de se adaptar àquela situação, e daí efetivamente ela se integra. Então, aqui é um exemplo de luto, mas que isso é implementado em todas as organizações. Van, pode passar, por favor. Aqui, pessoal, pensando, né, questão numérica, questão dessas mudanças que eu acabei de comentar, e fazendo aí uma referência ao luto, da teoria da Elizabeth, eu trouxe aqui alguns números para que vocês vejam, né? Nós temos a fonte da McKinsey e da Live University, de RH, que são empresas renomadas aí no mundo em que fazemos pesquisas, né, dessa questão de transformação digital e mudança. O que precisa, né, de forma resumida?
para a transformação digital? A gente precisa de uma estratégia corporativa e de um desdobramento estratégico, que envolvem várias vertentes, né? Clientes, concorrentes, dados, inovação, proposta de valor. E fazendo essa pesquisa, né, juntando todos esses elementos importantes da transformação digital, qual que foi a conclusão dessa pesquisa? Se vocês olharem aqui do lado direito, 72% são elementos humanos. Ou seja, o que impede, né, a transformação digital? Resistência dos colaboradores e time de gestão que não apoia a mudança. Se somarmos os dois dá 72%. O resto são recursos inadequados, processos ou budget incorreto, outros atributos que não competem aqui, né? Então, o que a gente conclui do grande, vamos dizer assim, core da transformação digital, que está totalmente ligado a pessoas. Muitas empresas, né, cometem o equívoco de pensar, a transformação digital, eu preciso de um melhor sistema, de um melhor processo, mas não param para pensar muitas vezes que transformação digital está totalmente ligado a pessoas. As pessoas fazem acontecer, as pessoas engajadas, muito bem treinadas, sentindo-se parte do negócio, fazem essa engrenagem girar, né? Vamos dizer dessa forma. Pode passar, por favor. E daí agora, que fica, né, com tudo isso que a gente acabou vendo até aqui nesse momento? E o que é realmente essa transformação digital? Como é que a gente pode fazer? O que é? Do que se trata? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. O Change Management, ele é a metodologia justamente que agrega e que dá uma estrutura para como essa mudança ocorre e coloca as pessoas, né, coloca o ser humano no centro dessa mudança, né? Então, o que a gente fala, entende por gestão de mudança, a teoria de gestão de mudança é justamente isso, todo esse conjunto dessas estratégias e processos que vão viabilizar com que essa mudança aconteça dentro da organização, colocando aí o aspecto humano no centro de tudo, né? Fazendo com que isso seja mais fácil, né? Com que ocorram menos falhas, porque sempre que ocorre uma mudança, falhas em quaisquer projetos podem ocorrer em qualquer momento, mas para mitigar essas falhas, por isso você tem aí essas teorias relacionadas à gestão de mudanças. Eu acho que o que é importante ressaltar, né, dentro do tema de transformação digital e gestão de mudança, a transformação digital ela é um meio, né, para um fim estratégico que a empresa tenha, né? Então, a empresa vai fazer uma grande transformação aí em relação a uma implementação de um novo ERP, ou a criação de um novo canal, né? Ou a implementação de uma nova área para atender alguma coisa, isso sempre tem que estar ligado a um fundo estratégico da empresa, né? E isso vai ser implementado através do quê? Da gestão de projetos, né? De projetos. E os projetos e o change management, eles andam lado a lado, né? Não tem como um gestor de projetos caminhar, né, sem ter as teorias de change management do lado, porque no fim são as mudanças, são as pessoas que vão fazer com que aquela mudança seja realizada no final das contas, né? E muitas vezes, às vezes em algumas empresas grandes, né, e tudo mais, você tem aí profissionais que são 100% dedicados a projetos e outros profissionais que são 100% dedicados à parte de change management, mas na prática, no dia a dia, e mesmo às vezes em projetos um pouco menores, mas que ainda assim sejam transformacionais, ou mesmo projetos que sejam iniciativas dentro das empresas, nem sempre
você vai ter uma pessoa que é dedicada exclusivamente a conhecer isso. Por isso que para um gerente de projeto, para um profissional de projetos, conhecer a disciplina de Change é tão importante, para saber quais são essas ferramentas que podem ser usadas lado a lado com todas as outras que um profissional de projetos carrega ao longo do tempo, né? E são diversas metodologias aí, acho que a Bárbara falou de uma delas, né? Aqui eu estou só citando algumas para vocês saberem, então vocês têm aqui os modelos que são mais bottom-up, que tem uma abordagem que começa no indivíduo, né? Até chegar na estratégia da empresa, como o modelo de Livan, né? A transição de Bridges, que considera como as transições ocorrem com as pessoas, né? O modelo da ProSci, que é chamado ADKAR, que é um modelo bastante difundido, principalmente nas indústrias brasileiras, né? ADKAR é um acrônimo para alguns termos em inglês: awareness, desire, knowledge, ability e reinforcement, né, que é a consciência, né, criar a consciência de que a mudança vai acontecer, né, depois criar o desejo de que a mudança ocorra entre as pessoas, né, expandir o conhecimento sobre essa mudança para todos os colaboradores, né, proporcionar com que eles estejam aptos, né, que tenham a habilidade de fazer com que essa mudança ocorra e depois reforçar essa mudança continuamente ao longo do tempo, né? Então, esses são os modelos chamados bottom-up, né? Porque eles estão focados principalmente na máquina da companhia, né? Nos funcionários, nos colaboradores, e vão subindo para a estratégia. Tem um modelo top-down, que é o modelo de Kotter, né? Que ele está focado principalmente em você começar pela estratégia, começar a criar um senso de urgência de qual ponto estratégico que está sendo atacado, e depois você vai descendo até chegar em como essa mudança atinge o indivíduo, né? Você tem o modelo 7S da McKinsey, que é um modelo que foca mais nos aspectos organizacionais da mudança, né? Então, é um modelo que avalia 7 aspectos da empresa e como esses 7 aspectos vão se comportar para essa mudança, né? Então, são strategy, systems, né? Estratégias, sistemas, habilidades também, que são skills, e alguns outros. E também o modelo que a Bárbara se referiu antes, né, por mais que ela tenha dado o exemplo prático, né, da onde a teoria surgiu, a teoria de Kubler-Ross, é um modelo que realmente ele fala dos estágios de luto, né, pelo qual o indivíduo passa pela mudança. Mesmo assim, ele pode ser traduzido para o ambiente organizacional, né, na medida em que a gente também, cada indivíduo, quando muda um processo, né, quando tem uma ruptura grande dentro da companhia, também vive esses estágios de luto, essa aceitação de que aquela mudança vai acontecer, né, e vai vivendo essa transformação. Então, aqui são um pouco desses modelos de change management que estão disponíveis, né, e que é importante que um profissional de projetos saiba que existem e saiba como aplicar, dependendo da sua realidade, né, dependendo da realidade da sua companhia ou da situação que esteja enfrentando, né, ter esse conhecimento, eu acho que fortalece muito as pessoas que trabalham na área de projetos, porque nem sempre vai ter um consultor ou um profissional disponível para isso. E, obviamente, para você também ter uma visão crítica e atuar de forma crítica nos projetos. Então, acho que é fundamental. E aí, uma das perguntas que estavam sendo feitas nos slides anteriores, né? Como começar, né? Quais os passos básicos, assim, para você começar a fazer uma mudança, né? Para que a mudança realmente seja efetiva. Bom, primeiro é definir uma estratégia, né? Lembrando que a estratégia, ela não é um plano, a estratégia é o objetivo final, né? O que nós queremos alcançar com aquela mudança, onde nós queremos chegar com aquela mudança. E muitas vezes as empresas se perdem aí
criando planos e planos, mas que não estão alinhados a um objetivo. E eu vou insistir muito nesse ponto, porque é uma das falhas recorrentes quando a gente está falando de transformação digital, né, e mudanças transformacionais nas empresas. Preparar o time, né, preparar as pessoas para que aquela mudança ocorra é fundamental também, né, com um nível de formação adequado, de informação adequado para cada nível da organização, né, para que as pessoas realmente estejam cientes de que aquilo está acontecendo, né. Depois você vai para o segundo passo, que é a gestão daquela mudança, né, que é, de fato, depois que eu tenho um objetivo claro, criar um plano claro de como aquilo vai ser implementado, né? Desenhar um scope, e aí vem toda o knowledge, aí, todo o conhecimento de gestão de projeto para você conseguir criar esse plano, né? A implementação, que aqui falando principalmente para profissionais de projeto, é o dia a dia de como essa gestão é realizada, né? E também se preocupar e ter uma atenção em como essa mudança está sendo incorporada na cultura da organização, né? O que é mais importante não adianta você incorporar um super sistema, né, que faz com que tudo seja mais rápido, se as pessoas dentro da organização se comunicam de uma maneira lenta, por exemplo, né? Se a tomada de decisão é lenta. Por isso, essa mudança também cultural, aliada às transformações, é importante. E quem vai efetivar essas mudanças? O indivíduo, são as pessoas. As pessoas vão ser provocadas e vão ter que mudar comportamentos delas, né? Então, é nisso que o Change Management ajuda e anda de lado a lado aí para qualquer mudança de grandes transformações digitais e sendo a gestão de projetos um facilitador disso, né? Depois, o terceiro passo é o reforço, né? É analisar os feedbacks de como a mudança foi percebida por todos, né? Analisar os gaps, as inconsistências e corrigir isso, né? Essas correções contínuas, assim, não que seja uma série de correções ao final, né? Mas que seja um processo contínuo de reavaliação, né? Até a Bárbara, eu acho que falou um pouco mais no primeiro webinar, né, no anterior, acerca de agilidade, é um processo iterativo, né, de implementar e você continuar aí revisitando aquilo que está sendo implementado e vendo se está fazendo sentido e fazendo as correções que são pertinentes. E aí, depois desses 3 passos básicos, que aqui é realmente uma pincelada bastante grande, mas quais são os skills, né? Quais são as habilidades que um líder tem que ter para participar e para promover a mudança dentro desse mundo de transformação digital, né? E aí acho que o que é importante destacar não necessariamente os melhores chefes vão ser os melhores líderes para a mudança, né? Não necessariamente aquelas pessoas que têm maior destaque são realmente as mais adequadas para um momento de mudança e de transformação, né? Por quê? Primeiro, eu preciso de alguém que tenha uma comunicação bastante acurada para as pessoas, né? Que a comunicação seja transparente e clara o suficiente para que as pessoas possam entender e se entender, né, dentro daquela mudança, entender o papel de cada um dentro da mudança. Por isso, tem que ser um líder que realmente se comunique bem, se comunique com um público variado dentro da organização ou dentro daquele seu rol de influência, né, falando aqui também de gestão dos stakeholders e tudo mais. Então, dentro daquele seu âmbito de influência, que tenha realmente habilidades grandes de persuasão e de negociação com essas pessoas, né? Durante a mudança, sempre surgem muitas inseguranças, sempre
mudar não é fácil e ninguém sabe, não é uma receita de bolo, então as pessoas não vão saber exatamente em que direção elas estão indo, até porque elas podem ter uma ideia de que isso aconteça de uma maneira em um lugar, mas quando é na sua vida ou na sua organização, as coisas podem caminhar diferente. Por isso, essa pessoa precisa ter habilidades de coaching para poder direcionar as pessoas, para poder, quando as pessoas estão perdidas, ser aquela que reagrupa e que vai além, que fala para elas o que caminho seguir, né? Que dá um direcionamento, que levanta a bandeira para que as outras pessoas possam seguir nesse ambiente de incerteza, onde as pessoas não sabem muito bem o que fazer e como agir, né? O terceiro ponto é o pensamento estratégico, como eu falei anteriormente, relacionar a mudança a características da estratégia, a pontos da estratégia da empresa é fundamental, então essa pessoa tem que conseguir fazer essa relação e conseguir trazer isso para a realidade de uma determinada área, para a realidade de um determinado grupo de pessoas, né? Para que as pessoas que estejam passando pela mudança estejam sempre cientes de que isso está acontecendo, e isso cria também esse awareness, essa consciência, né, ao longo do tempo, e também atenção aos detalhes, né? Muitas vezes, durante uma grande implementação e num momento de transformação, às vezes os líderes podem achar que eles não precisam olhar para as linhas pequenas, mas são nesses momentos que algumas correções importantes podem ser feitas, né? Quando os processos vão começar, quando a implementação vai começar, quando você vai fazer a virada de chave, né? Numa implementação de um novo sistema, de uma mudança contábil, por exemplo, você às vezes encerra o ano fiscal para poder fazer essa mudança, não é verdade? Então, tem que estar tudo certo e olhar para esses detalhes. Tem alguém que tem essa atenção é importante. Então, por isso, ter um líder que tem essas habilidades vai fazer com que essa mudança também ocorra de uma maneira mais suave, assim. E como eu disse anteriormente, não necessariamente o líder mais popular é o que vai ter essas habilidades para mudança. Acho que isso é bastante importante. Além disso, as mudanças e as transformações, elas exigem foco, né? Um dos pontos aí que às vezes as empresas se perdem realizando grandes transformações, como a digital, né? Porque, retomando, a transformação digital não é nada mais que um meio para um objetivo estratégico da empresa, né? Então, implementar um grande sistema é nada mais que um meio para expandir território, ou então conquistar um rol novo de clientes, né? Esses são os objetivos estratégicos, e a transformação digital é um meio para isso. Mas o que acontece, às vezes, é que as empresas têm tantos focos concorrendo entre si, que elas se perdem no meio de tantas iniciativas relevantes, às vezes caras, que envolvem muitas pessoas, e aqui eu trouxe um case do Carrefour, que entre aí os anos de 2009 e 2014, teve a entrada de um novo CEO, né, que com a sua entrada ele propôs um plano transformacional para fazer uma mudança grande na marca Carrefour e para expandir territórios. Então era um plano de 7 iniciativas transformacionais, né, que incluíam aí desde inovação até agilidade e expansão para outros lugares do mundo. E isso gerou uma tremenda confusão, porque a empresa não sabia o que priorizar, né? Então, esse múltiplo foco aí, com iniciativas grandes, sobrecarregou as pessoas, fez com que as pessoas não conseguissem focar no dia a dia, né? E causou uma confusão que gerou um impacto negativo no negócio, né? Reduzindo aí a participação no mercado doméstico e perda de valor das ações do Carrefour na França.
Depois, esse CEO ficou 2 anos, né, na liderança. Com a entrada de um novo CEO, ele fez, na verdade, o oposto, né? Ele reduziu essas iniciativas para 2 iniciativas principais, uma das quais era um plano de simplificação das operações e o outro plano, uma eliminação dos mercados aí que não são essenciais para a operação da marca e desse varejista. E assim o Carrefour, depois ainda de 3 anos, né, conseguiu se recuperar e conseguiu voltar à liderança do mercado francês como rede de varejo. Então, para você ver como esse múltiplo foco gerou uma consequência bem grande no negócio, no business, e que levou tempo, mais tempo para recuperar do que o tempo para destruir todas as conquistas anteriores. Então, é importante saber que essas transformações, elas exigem foco. E aí, indo para algumas reflexões sobre transformação digital e o seu link aí com a gestão de mudança, né? A transformação digital não é uma questão de si, mas uma questão de quando e como, né? Somos inerentes aí à mudança, ela vai acontecer, né? O momento é só o que a gente não sabe, mas por N motivos ela vai acontecer, porque as empresas precisam se adaptar aos gostos dos seus consumidores, porque a tecnologia avança com uma velocidade muito rápida, porque a concorrência aumenta e vai atingindo campos onde a empresa atua no momento. Então, múltiplos são os motivos pelos quais a mudança sempre vai ser necessária, né? E cada vez mais, como a Bárbara tinha falado anteriormente, esses saltos são cada vez mais constantes, né? Eles são cada vez mais rápidos. Então, a mudança vai acontecer. Isso é um fato. E, no segundo ponto, a transformação digital, ele é um programa, né? Ele é um grupo de projetos que é um meio para um fim estratégico, né? E o que é muito importante é que as pessoas realmente tenham aí uma clareza, né, de quais são os objetivos estratégicos que estão linkados a esses programas de transformação, né? Seja por meio dos OKRs, e tem uma clareza desses objetivos, né? Assim as pessoas podem se envolver melhor e podem entender o seu próprio papel dentro da mudança, né? Ter um plano de change management é fundamental e, como eu disse anteriormente, é uma disciplina cujo sucesso vem da intersecção com outras disciplinas, como a gestão de projetos. Não tem como um profissional de projetos atuar em projetos transformacionais sem conhecer minimamente como essa mudança vai atuar para o indivíduo e sem ter um plano para isso também, né? Nos casos em que tem alguém que pode se dedicar a isso, ótimo, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, conhecer a disciplina e as suas intersecções com gestão de projetos é muito relevante, né? Formar agentes de mudança na companhia é o que vai fazer com que essa mudança realmente se torne intrínseca até na cultura da empresa, então isso é muito importante, e a celebração ao longo do tempo, né? Transformações podem demorar, às vezes são mais rápidas, isso vai depender do tipo de transformação digital que a empresa esteja fazendo, do tipo de transformação que ela queira fazer, mas é importante celebrar isso e viver a mudança dentro da cultura da empresa, né? E viver a mudança com as pessoas, porque são elas que estão, de fato, fazendo e proporcionando essa mudança. Acho que era isso da nossa apresentação, né? Van, eu queria contribuir nas reflexões, claro, já que você está fechando antes das perguntas. Eu anotei aqui 5 pontos que eu acho interessante dessa parte de transformação digital, que eu gostaria que a gente saísse daqui com esse resumo, né? Se fosse para ter um resumo na cabeça, qual seria, né?
Primeiro que a transformação, ela sempre aconteceu, que nem a gente mostrou lá no começo, né? Desde 1400, quando teve a primeira prensa, até nos momentos atuais. O que muda hoje é a velocidade. Então, nós, né, como que nós temos que considerar? A nossa velocidade de aprendizado precisa ser rápida. Precisamos encontrar uma forma de sermos rápidos. Não adianta a gente estar numa empresa, a gente tem ali um desafio, tem um projeto para entregar, e não é rápido, entendeu? Então, a velocidade de aprendizado tem que ser rápida. A gente não pode relutar em buscar coisas novas, conhecimento, e se envolver, né? Então, acho que essa seria a principal mensagem da questão de comportamento. Outros pontos que eu anotei. Transformação digital, juntando com change management. Melhora o relacionamento com os clientes. Então, por que a gente faz a transformação digital e pensamos em change management o tempo todo? Porque o change management, como a Vanessa explicou, é mudança. Cada empresa vai seguir da sua forma, de acordo com a sua cultura. Mas o que a gente leva em conta? Sempre pensando no cliente, né? Hoje as empresas pensam o tempo todo no cliente. Empoderamento do nosso funcionário. Então, o meu funcionário, ele vai conseguir fazer esse change management, essa mudança como? Estando motivado. Então, a empresa tem que fazer um conjunto, né, uma série de iniciativas que promovam o empoderamento do meu funcionário. E eu não estou só falando de plano de carreira, mas eu também estou falando da importância, o funcionário, né, o colaborador, né, ele precisa se sentir importante, parte daquele time. Que as ideias dele contribuam. Tem uma frase que agora não está me vindo de quem que falava da cabeça, mas eu não contrato os funcionários ou colaboradores para que eles cumpram ordens, mas sim que eles me tragam ideias. Entende? Eu não me recordo, acho que era Steve Jobs que falava isso, mas e é verdade. Eu tenho que trazer funcionários e colaboradores para minha empresa que eles pensem por mim, me falem o que eu tenho que fazer. E não ao contrário. Então, eles precisam se sentir empoderados para fazer toda essa transformação. A parte de legislação é muito importante. Então, a gente vive num país muito complexo, né? Que a gente tem toda essa parte aí de impostos, de mudança, do tempo todo. Então, a gente muitas vezes nem sabe, né? As empresas, tem os microempreendedores que eles abrem uma empresa, às vezes falam, gente, recebeu uma multa, do que se trata, né? Então, essa parte de legislação, tem toda essa questão de transformação digital nessa parte de legislação. Outro ponto também, estou terminando já, essa parte de otimização de operações. Então, a gente tem que pensar nessa transformação, change management, pensando nessa parte de operação. E tudo isso, no final, ele transforma produtos e serviços, né? Daí a gente pode trazer algumas coisas assim para o nosso dia a dia. Eu já citei a parte da 5G e tem a parte da inteligência artificial, que está cada dia mais comum, né? Então, por que eu implemento a inteligência artificial? Para que ela execute atividades rotineiras, para que eu não precise pensar em atividades corriqueiras, atividades, por exemplo, hoje eu posso usar meu Google, eu posso usar a Cortana, eu posso usar a Siri, para que ela execute para mim atividades rotineiras e que eu não precise ficar gastando o meu tempo, vamos dizer assim, despendendo tempo em atividades que são graduais. Então, a inteligência artificial é uma coisa muito interessante de change management. Porque, por exemplo, ela começa a identificar, né? Inteligência artificial aprende comigo, eu aprendo com ela. Então, se, por exemplo, eu pego sempre o mesmo caminho para o trabalho, ela começa a verificar como que eu dirijo, quais os caminhos que eu pego, o que eu costumo fazer. Então, ela aprende comigo, eu aprendo com ela. Então, em resumo, são esses pontos que eu gostaria de deixar como pontos de reflexão, porque são pontos importantes que a gente precisa levar em consideração em todos os momentos, em todos os âmbitos das organizações, porque isso está muito comum, e já está chegando aí as perguntas. Isso está muito comum e a gente precisa considerar a parte do nosso comportamento, isso tem muito a ver com o comportamento nato da pessoa, do querer fazer, do querer transformar. Daí, não sei, Ana, se você quer comentar alguma coisa, que a gente tem 15 minutos para as perguntas.
Carol, eu só fazer tem uma curiosidade, Claro, mas assim, Ana. depois acho que a Carol traz os pontos e eu acho que vocês podem responder também de todos, mas sempre quando a gente, no estudo de Change Management, a grande tensão é lidar com um processo. E às vezes o gestor de projeto identifica como começo, meio e fim, né? Como que vocês têm visto, né, para que a gente coloque na cabeça dos colaboradores o que tem facilitado para ele perceber que dentro de um processo você pode estabelecer alguns projetos, entendeu? Assim, então, na verdade, é uma convivência, porque a mudança vai fazer parte, né, da rotina das organizações, então ela não para. Mas o projeto você tem que fazer esse planejamento e, claro, se adaptando. Então, caso tenha tempo, mas eu acho que a prioridade é responder dos demais. Era só essa a minha Não, mas eu curiosidade. posso complementar, Grazi. Eu acho que, assim, não é só isso, né, que eu vou comentar, é muito mais, mas o principal é objetivo. Não é, no caso, né, colocar na cabeça do colaborador, mas deixar claro, quando as pessoas, um time, entende qual é o objetivo, onde estamos, para onde vamos, isso facilita muito. Porque uma vez que eles entendem o objetivo, as pessoas, né, os times, sejam divididas por squads, né, e tribos, que hoje é muito comum na agilidade, todas as empresas estão praticamente ágeis, né, atualmente, quando a pessoa ela entende o objetivo, ela consegue quebrar aquilo em atividades, sejam operacionais ou estratégicas, né, depende aí do nível aí de responsabilidade de cada um das equipes. Mas vamos pegar no nosso dia a dia. Vamos supor que a gente tenha que implementar um novo sistema, o SAP, né? Isso muitas empresas elas migram de um para o outro. O SAP. Se eu chegar só numa equipe e falar, squads, é o seguinte, precisamos fazer essa nova programação e implementem aí. Eles podem até fazer, mas assim, não entendem a importância daquilo. Por que a gente está fazendo aquilo? É para melhorar processo? É para reduzir custos? É para trazer uma melhor experiência para o meu cliente? É para trazer novas features? Então, eu acho que o principal de tudo que um líder tem que pensar na equipe, fazer aquilo acontecer e tem que vivenciar aquilo, é ter esse foco. Uma vez que a gente tem foco, objetivo muito claro, tem que garantir, tem que chegar para cada um da equipe, né? E perguntar: você tá claro para você? Por que a gente está fazendo isso? Ah, tá claro. Então vamos fazer aqui as suas metas. Então você tem a cada, que nem por sprints, né? Que eu gosto de falar. A cada 7 dias ou a cada 15 dias, nós temos essas entregas. E quais são as importâncias dessas entregas? Claro que eu estou dando um exemplo aqui generalizado, mas cada um no seu nível de senioridade. Você não vai chegar para o gerente e falar, vamos fazer aqui as suas atividades? Não, não é isso. Mas que cada um tenha muito claro os seus objetivos, de forma que consiga reduzir em projetos ou programas, depois projetos e depois atividades, até chegar ao nível de um estagiário ou um menor aprendiz que vai chegar exatamente naquela atividade, sabe? E é legal também entre que os times tenham esse visibilidade do que o outro time está fazendo, porque quando a gente trabalha com agilidade, muitas vezes as squads fazem cada um seu pedacinho. Então eu pego esse pedacinho e daí eu continuo meu pedacinho. Daí esse meu pedação eu entrego para outra squad. Então é importante que eu saiba não só porque eu estou fazendo aquele projeto, mas também entender quais são as entregas dos outros projetos, dos outras squads. Por isso que a gente tem as cerimônias, né? Backlog review, daí a gente tem a sprint review, que é importante para deixar essa equipe toda envolvida aí, entendendo o que cada uma está fazendo, e daí isso compõe todo o objetivo final. Daí, por fim, ter os reportes, né? Entender qual que era o objetivo que a gente comentou, o que nós entregamos, sabe? Então, é sempre importante ter números, dados e fatos para complementar isso, e daí sim o colaborador vai ficar engajado, porque ele se sente parte do negócio. Eu não sei se a Vanessa quer complementar, mas eu enxergo dessa forma. Não, mas já foi suficiente. Aqui tem um monte de perguntas Ah, aí. então tá bom, vamos lá, gente. Então a Carol já pode direcionar. Eu furei a fila. Imagina. Vamos lá? Van, você quer responder a primeira pergunta do Matheus? Posso responder, sim. Vanessa. Eu vou fazer aqui um bate-bola. O Matheus, ele pergunta, como que o colaborador deve se comportar para conseguir contribuir com a transformação digital? Ótima pergunta, Matheus. Eu acho que
um pouco do que a Bárbara estava falando até, acho que o primeiro papel é você, o primeiro ponto é você entender o seu papel dentro da mudança, né? Porque a mudança pode ter uma relevância muito maior para algumas áreas do que para outras, né? Ela pode ser mais impactante em alguns processos do que em outros. Então, você, no contexto da sua organização, precisa avaliar com esses olhos. Olha, dentro da minha função, dentro do meu papel aqui como colaborador, o que essa mudança representa para mim, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, ter o entendimento disso. Depois, uma forma é o engajamento, né? As empresas, elas se esforçam tanto para manter as pessoas engajadas, você sendo um profissional que está engajado e disposto a mudar, com certeza é alguém que vai saltar aos olhos ao longo da mudança, né? Então, é importante você se manter engajado, você querer saber as coisas que estão acontecendo, querer contribuir para essa mudança ou para esse projeto, né? Isso é engajamento, querer saber, buscar informações com outras pessoas, criar conexões para falar sobre essa transformação que esteja ocorrendo. Então, acho que com esses dois pontos, com certeza você é um colaborador que vai estar ajudando a mudança, né, de uma maneira ativa e que vai contribuir positivamente para a transformação. Bárbara, você quer complementar? Não, acho que tá perfeito. Acho que é bem aquilo que a gente meio que resumiu mesmo. Então, a próxima colocação é aqui do Lauro Jorge. Ele agradece, falou que excelentes apresentações e vejo que faltam referências a outros campos além do digital, tais como biotech, nanotech, tecnologia em vestuários e alimentos. Aí ele pergunta, gostaria de saber qual que é a opinião de vocês nestes campos de evoluções e mudanças. Bom, é Lauro, né, que falou. Bate bola, né, Ana? Lauro. Bom, Mauro, tá cortando, gente, desculpa. É com L, Lauro. Lauro, ai, desculpa, Lauro, cortou. Bom, Lauro, você perguntou, né, como é que a gente vê isso, né? Essa que é a pergunta dele, cortou bem na hora, desculpa, tá, gente? Qual que seria, o que a gente vê, desculpa, Ana, fala de novo. A pergunta só a pergunta. Gostaria de saber qual a opinião de vocês nestes campos de evoluções e mudanças. Ah, tá bom. Bom, primeiro, Lauro, transformação digital, né? Que a gente consegue identificar isso em todos os setores. Isso é impossível, né? Isso a gente não consegue fugir de transformação digital em todos os âmbitos. A gente pode até fazer uma outra webinar, ficar aqui horas falando a respeito disso, todos os âmbitos, não tem como. E como nós vemos a mudança? A mudança é o tempo inteiro, né? Quando a gente fala de change management, a gente trouxe aqui mais voltado à transformação digital, que é o que está mais pegando. Mas esse tipo de mudança que a gente trouxe aqui, a gente vê em todos os âmbitos. A gente pode pegar o exemplo de uma empresa de advocacia, por exemplo. Numa forma bem simples. Mudou um chefe, por exemplo. Como que eu lido com essa mudança, né? Que nem a Vanessa deu o exemplo do Carrefour, que chegou um CEO no Carrefour, ele fez lá as mudanças dele, a equipe não se engajou, ele meio que impôs, daí mudou o CEO, sabe? Então, assim, como que eu noto isso, né? De acordo com a minha experiência, o que eu tenho vivido. O líder, ele é responsável por 90% da situação, sabe? Todos nós temos aí essa responsabilidade como colaborador, como parte integrante, mas o líder, ele precisa movimentar. Ele precisa deixar claro muito bem os objetivos, a estratégia da empresa e por que aquela mudança. Eu dei exemplo da empresa de advocacia, porque acontece, né, muitas vezes da gente entrar numa empresa, mudar o gestor e ele tem lá o perfil dele e as pessoas estão há anos na empresa, ele vai lá e impõe a mudança, sem explicar muito bem, sem deixar claro, sem às vezes ser próximo da equipe, sabe? Então, como eu vejo isso? O líder, ele é o principal líder, a pessoa que vai, vamos dizer assim, o sponsor dessa mudança, ele tem que ser o responsável, ele tem que garantir essa mudança. E como que ele garante?
se comunicando bem. Como se comunicar bem? Mandar um e-mail? Não. Um videozinho, né? Muitos gestores fazem isso na empresa, vocês vão se identificar. Comunica uma coisa e manda um videozinho gravadinho, falando. Não, gente. Tem que ser muito mais que isso. Não é simplesmente um e-mail, uma comunicação. As pessoas, elas precisam sentir essa mudança no dia a dia. Ela precisa acordar, tá lá trabalhando. Todo dia vamos acordar motivados para trabalhar? Não, lógico que não. Mas é o todo, né? O todo. A pessoa, ela precisa se sentir parte importante, peça importante dessa mudança. E o líder, ele precisa fazer com que os seus colaboradores, o seu time, sinta aquela mudança todo dia. E como que sente? Com skills de liderança, né? Então, ele precisa dar o exemplo, ele precisa indicar a direção, ele precisa usar de ferramentas e artifícios para fazer com que o time entenda aquela mudança. E mudança, gente, não é mais só o líder ir lá e ficar, vamos, líder de torcida, né? Não, não é isso. A gente precisa de um plano, né? De mudança, passo a passo. Vai mudar sistema? Tem um plano. Vai mudar o gestor? Tem um plano. Então, tudo tem que ser muito bem planejado e executado, e de acordo com a mudança ao longo do caminho, a pessoa tem que ter aí um jogo de cintura, né, como líder, para garantir que tudo esteja alinhado. Eu acredito que eu respondi. Você quer colocar alguma coisa? Não, acho que está super adequado. Tem uma outra pergunta do Renato. Renato, obrigada pela participação. Ele falou que é excelente webinar. E ele faz a pergunta: quais seriam as melhores práticas para fazer uma transformação digital em empresas globais que possuem fatores de burocracia e de diferenças culturais? Renato, mais uma pergunta muito pertinente também. Eu acho que, pela minha experiência também, já tendo trabalhado em algumas multinacionais e tudo mais, a gente sempre costuma se referir a empresas muito grandes como praticamente transatlânticos, né? Cujo o movimento de direção é sempre muito difícil. O problema é que o mar que a gente está navegando hoje em dia não está tendo muito espaço para transatlânticos e mais para lanchas ou para barcos menores que possam se movimentar um pouco mais rápido, assim. Então, essas grandes empresas, elas estão sendo obrigadas a ter uma velocidade um pouco maior para poder realizar a transformação, diferente do que era no passado, porque elas estão vendo os concorrentes vindo, né, tomando pelas beiradas os seus mercados. Então, acho que um dos pontos fundamental para empresas burocráticas, globais, é justamente desafiar os seus próprios valores e seu way of working, né, o seu jeito de ser, para justamente se adaptar aos novos tempos, né, adotar uma metodologia ágil ou squad dentro de uma empresa grande, não é só juntar um grupo de pessoas e colocar o nome de squad, mas tem que ser realmente viver o que a cultura ágil representa, né? Então, eu acho que o fundamental é a empresa conseguir desafiar as suas barreiras aí e aquilo que está estabelecido culturalmente, para que ela consiga ter velocidade na medida em que a transformação precisa, né? Porque mesmo que você vai fazer, por exemplo, uma implementação de um novo canal de vendas, por exemplo, ou um novo sistema, ou um aplicativo que vai fazer uma interação maior entre os times, enfim, se você não tiver velocidade nisso, essas ferramentas se tornam velhas com uma rapidez muito grande. Então, acho que se desafiar para poder ter mais velocidade, para mim, é a prática mais importante. Ele complementa aqui, meninas, falando sobre a transformação digital num segmento de mercado que é inovador. Tem alguma peculiaridade nisso? Ana, posso, antes de responder essa, só fazer um complemento que eu acho que cabe aqui? Muitas empresas, né, o único ponto, assim, que eles... Único não, né? Um dos que faz dar errado é porque as empresas pensam assim, isso já existe, eu quero criar algo inovador, que não existe, que ninguém faz, e não. Pela minha experiência, eu tenho notado isso, né? Nós temos muitas empresas de diversos segmentos
que têm soluções muito ruins, que não resolvem efetivamente a questão do problema do meu cliente, né? Então, acho que a chave está no fato de não ficar pensando em coisas mirabolantes, tipo, eu vou fazer um negócio inovador, vou inovar, fazer um negócio que ninguém faz. Não. A chave está em entender um problema e tentar resolver. Então, a gente mora no Brasil, né? Sempre gosto também de falar isso. A gente encontra problemas do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, sabe? Esses dias eu estava pensando na questão de cartório, gente. Uma coisa besta, né? Cartório, por exemplo. É um absurdo a gente ter que sair da nossa casa e reconhecer firma num cartório que eu tenho a minha firma reconhecida. A gente vive no mundo digital. Por que que se eu tenho uma firma reconhecida no cartório, por que que ele não manda uma foto da minha assinatura no cartório em outro lugar que eu tô, sabe? Por que que eu tenho que reconhecer a firma de uma assinatura que é minha? Por que quando que eu vou fazer, por exemplo, alguém falece na família e a gente vai fazer esqueci o termo que a gente faz, né? Inventário? Inventário. A gente tem que, sei lá, imprimir a certidão de casamento com a pessoa falecida. Mas, gente, não faz sentido, sabe? Mas esse é o Brasil. Então, já pensou que interessante ter uma empresa que revolucionasse essa parte assim dos cartórios brasileiros? Seria aí uma ideia, assim. É isso que eu queria deixar assim como um ponto aqui, que a gente tem tanta coisa para melhorar e a gente fica imaginando coisas assim, uma coisa que não existe, sabe? É mais ou menos isso. Daí você falou, né, Ana, a pergunta. Não, eu siga, só queria falar, eu acho que a sua pergunta acaba sendo um gancho para a resposta do Renato, perguntando sobre essa transformação digital em novos segmentos de mercado e tudo mais. Acho que você, quando para pensar nessas empresas que mudaram ou que criaram um novo mercado, como o Uber, por exemplo, né? Empresas que revolucionaram totalmente a forma das pessoas, por exemplo, se transportarem e tudo mais, foram empresas que realmente não tiveram medo de ousar e que realmente não tiveram medo de enfrentar os obstáculos que iam ocorrer ao longo do tempo, né? E essas barreiras, né? Então, essas empresas são revolucionárias e inovadoras e conseguiram fazer esse movimento pivotal, né, em mercados, justamente porque elas desafiaram muitos temas que eram estabelecidos e conhecidos, né? Então, acho que fica para a gente que está fazendo mudanças, às vezes, em escalas muito menores, a provocação de o quanto a gente está desafiando os processos internos das nossas empresas, né? O quanto a gente está desafiando os nossos líderes a fazer diferente, os nossos processos, a nossa forma de fazer reunião, né? A nossa forma de se comunicar, a nossa forma de escrever e-mails, o quanto, começando da estratégia para o mais granular, né? O quanto a gente está desafiando as coisas para que elas tenham de fato a velocidade que a transformação exige. Acho que é isso que essas empresas conseguiram fazer, conseguiram desafiar esses padrões. A Raquel, ela faz aqui um desabafo. Ela fala que os profissionais têm que ter tantas especialidades e as empresas não. E ela falou que acha isso um pouco frustrante. Qual dica que vocês dariam para ela nesse aspecto, para não ser tão frustrante esse processo? Você quer que eu fale? Agora é minha vez, né? Daí você complementa. Bom, eu acho, Raquel, que a gente tem realmente muitos profissionais. Só que se você começa a observar os profissionais dentro da sua área de atuação, repare que eles são ou medianos ou menos que medianos. Não estou querendo dizer que as pessoas são todas ruins, mas que muitas têm muitos gaps. Quando eu falo gaps, é gaps de comportamento, principalmente. Eu posso dar vários exemplos. Você está num projeto e daí você identifica ali uma oportunidade. Qual que é o padrão de comportamento das pessoas? Vai esperar alguém passar para mim. Eu não vou ficar quieto aqui, que eu já estou cheia de trabalho. Então, vou ficar bem quieto aqui, ó. Se me obrigarem, aí eu faço. Repare, a maioria das pessoas se comportam dessa forma. E é claro que a nossa vida depende de prioridades. Eu não estou falando para você abraçar o mundo e sair fazendo. O que eu estou falando aproveite esse momento em que a gente vive, que é um momento de falta, principalmente nessa parte de projetos,
você não precisa ser formado em projetos para trabalhar com projetos, que tem tanta falta de profissional. Aproveite esse momento para se destacar. Que nem você falou, exigem tantas competências, mas pouquíssimas pessoas têm competências que você efetivamente consegue utilizá-las. Então, aproveite esse momento que a gente vive, que é a era que tem mais informação e pessoas não tão capacitadas, principalmente nesses momentos que a gente precisa de várias capacitações e skills e power skills, para você pegar para você projetos que te tragam visibilidade, que você realmente cause um impacto na vida das pessoas, dos clientes e da empresa. E daí você prioriza. Não deixe passar a oportunidade. Se você vê que tem um projeto, pega para você. E daí você prioriza com o seu gestor. Fala, olha, aqui, eu gostaria de fazer parte desse projeto, de liderar esse projeto. O que você acha de eu despriorizar esse, porque eu acredito que esse traria mais valor. Então, acho que esse é o momento. Que bom que, pensando desse jeito, né? Que bom que as empresas estão exigindo muito, porque aqueles que conseguirem segurar todos os pratos, eu diria que seriam as pessoas que se destacam. Então, assim, não desmotiva, tá? Não é que eu tô querendo, sei lá, só ver o lado extremamente positivo, não, mas aproveita esse momento para pegar para você aquilo que realmente importa e entrega resultado. Entrega. Isso que você vai conseguir se destacar, eu tenho certeza. E só complementando o ponto da Bárbara, acho que também vale um exercício de autorreflexão e de autoempatia também, né? De realmente quais são as suas habilidades, né? O que eu tenho de melhor para oferecer para a empresa, né? Porque às vezes a empresa pode estar precisando, sei lá, de mais habilidade em programação, mas eu não sou o melhor profissional de programação. Mas dentro daquilo que eu sou, que pode ser uma pessoa que cria pontos com as outras áreas, ou que é um bom líder de projetos, eu vou buscar ser o melhor. Então, você ter essa autoavaliação e buscar dentro daquilo que é sua habilidade natural, ser o melhor e se destacar, eu acho que facilita muito para que esse caminho não seja tão tortuoso, né? Para que você não fique buscando coisas e habilidades que às vezes não estão intrínsecas em você e que esse processo seja natural, para que não seja torturante, né? Então, acho que isso é importante. E dentro disso, acho que projetos é uma disciplina que é utilizada assim, em diversas áreas das organizações, né? Você não precisa ser um profissional de projetos que trabalha numa área dedicada a isso para usar das habilidades que um profissional de projetos tem, porque você sempre está gerindo pessoas, você sempre está gerindo tempo, você sempre está gerindo atividades, e é tudo isso, por isso que é uma disciplina tão rica e tão completa. Eu vou aproveitar o gancho de vocês e apresentar aqui, para quem quer desenvolver mais essas habilidades. Todo mundo está conseguindo enxergar? Foi? Estamos. Essas habilidades, investir na aprendizagem, os nossos cursos do Programa Executivo de Gestão de Projetos, eles estão com as matrículas abertas para esse segundo semestre. Então, nosso portfólio ele é todo integrado. Quem tiver interesse pode fazer um curso de extensão e depois aproveitar os créditos e o valor investido num curso de pós-graduação ou MBA, tá? Então, quem quiser mais informações, quem quer investir nesse conhecimento na área, a gente já vai ter um curso de 12 horas, que é o de liderança em projetos ágeis. A gente está focado muito nessa questão da transformação digital. Então, esse curso rápido, 3 dias, no final de julho, começando no dia 26, vai focar nesse assunto. Quem está preocupado em desenvolver soft skills para trabalhar com projetos ágeis, pode fazer esse curso, tá? Está no formato EAD ao vivo. Quem quiser mais informações, só entrar em contato com a gente. Também temos a nossa pós-graduação em gestão de negócios e projetos. A gente aborda o assunto de change management mais a fundo, além dos outros temas de negócios e projetos, tá? O curso de formação são 132 horas, é um curso bem ferramental, então a gente vai abordar todos os aspectos relacionados ao planejamento de projetos, a parte de execução, desenvolvimento, papel do gerente,
Então, a gente percebe que todos os cursos é preciso a gente trabalhar a questão de como lidar com pessoas, que afinal são elas que executam os projetos. O nosso curso de fundamento são 44 horas, esse é um curso rápido, para quem quer uma introdução na área, e o gerenciamento ágil de projetos, que vai ter início no dia 25, são todas as quintas-feiras. Aqui a gente vê os principais frameworks, implementação de um projeto ágil na prática e também um painel com especialistas. Então, quem quiser ter mais informações, quem quiser bater um bate-papo para conhecer mais os cursos, é só entrar em contato com a gente, tá? Meninas, desculpa aqui aproveitar o gancho de vocês, a gente acha que pode ir para a conclusão, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, a Raquel falou que obrigada pelas respostas. Eu gostaria, antes da gente se despedir, de lembrar que esse foi o segundo webinar de uma série de 3 sobre transformação digital e gestão de projetos. Então, quem quiser assistir o primeiro, está no YouTube da FIA Business School, tá o primeiro webinar. Esse segundo, logo a gente vai subir na plataforma. E o terceiro está programado para o dia 23/8, e a gente vai falar sobre transformação digital, agilidade na prática. Então, quem quiser fazer a sua inscrição já nesse evento, é só clicar no fia.com.br/eventos, certo? Aqui o pessoal está agradecendo a participação, as apresentações. Eu também quero agradecer a presença de você, Vanessa, no nosso webinar, e também gostaria de agradecer a apresentação da Bárbara. Obrigada, Ana. Obrigada a todos e a todas que estão aqui. Tenham uma ótima noite e continuem participando. Toda semana a FIA tem aí essas aulas, essas webinars gratuitas, para vocês aí absorverem um pouco mais de conhecimento. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo Boa engajamento. noite, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Um beijo, gente. Tchau.